Quero agradecer muito a sua presença, Alice. Você foi a primeira que aceitou o convite da casa. Eu falei, isso é um bom sinal, vai ser lindo e está sendo. Então, vamos começar hoje aqui. Queria perguntar, Alice, se pensando que cada livro tem uma história, né? Qual que é a história do Pé do Ouvido? Bom, primeiro, obrigada, Mari e Carol, pelo convite. Fiquei super feliz e obrigada vocês por terem vindo. Cada livro tem uma história, eu concordo 100% com isso. Esse livro tem uma história bem específica. Eu escrevi O Pé do Ouvido quando eu estava viajando. Eu fiz um mestrado sobre, assim, poesia japonesa, mais ou menos. E aí eu fiz uma espécie de intercâmbio nos Estados Unidos por 3 meses. Eu estava, enfim, muito certa do que eu queria estudar lá. E eu fui para essa cidade pequena chamada Providence, que é uma cidade universitária, basicamente. Tem uma biblioteca incrível. E eu fiquei lá, né, num mundo paralelo, né, vivendo numa biblioteca, estudando. Tinha uma orientadora lá que era uma indiana, especialista no Japão. E fiquei muito imersa nesse mundo da poesia japonesa, da cerimônia do chá, do kimono. Eu fiquei 3 meses lendo sobre isso. Parecia realmente uma vida de filme, assim, porque era totalmente diferente da minha vida no Rio, que eu estava trabalhando, estudando. Eu trabalhava na época na revista Serrote e também no jornal o Globo, então eu tinha uma vida muito movimentada. E nos Estados Unidos eu fiquei numa paz absoluta, até um pouco estranha, assim, mas foi muito importante. Foi muito bom ter ido para lá. E aí, enfim, nesse período eu fiquei lendo sobre poesia japonesa. O tema, mais especificamente do meu mestrado, era um livro do Junichiro Tanizaki, chamado Elogio da Sombra. E esse livro é, assim, maravilhoso. Se vocês não leram, vale a pena, porque é um livro muito curto, é um ensaio longo, em que ele fala sobre como a sombra é fundamental para a cultura japonesa, porque eles dizem que o branco é tão valorizado e o branco, a cor branca, é tão preciosa que ela não pode ser usada à toa. Você tem que escolher o momento certo de você usar uma cor tão valiosa. E por isso a sombra ela tem uma importância enorme para realmente valorizar o momento em que o branco aparece. Enfim, é um livro sobre estética, filosofia, e é um livro literal. Ele realmente não está fazendo uma observação poética e acabou. Ele está pensando sobre arquitetura japonesa, sobre o shoyu, que é uma maneira de você mergulhar o alimento na sombra. Sabe, é muito poético e literal ao mesmo tempo. Eu gosto disso, assim, eu sou muito ligada nas coisas reais, concretas, palpáveis. Eu não consigo ir muito longe, eu acho. Enfim, e eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro, porque ele está falando sobre coisas concretas, mas ao mesmo tempo tem uma dimensão muito filosófica. E eu fiquei muito encantada por esse livro. Então, eu fui para lá com essa missão, estudar a sombra no Japão. É um tema bem específico e um pouco difícil de explicar muitas vezes, né? A sombra no Japão. E aí, fiquei lendo sobre isso, fascinada nesse assunto, e percebi que eu não estava conseguindo escrever nada do meu mestrado, né? Fiquei lendo sobre poesia japonesa, li muito uma antologia chamada Kokinshu, que é a antologia mais antiga. Enfim, ela é toda dividida em temas. Então, as estações do ano, por exemplo, têm uma importância enorme na poesia japonesa, que são as estações, sobretudo as estações de passagem, né? A primavera e o outono têm uma importância enorme, porque mostra que as coisas bonitas não duram, né? Então, mesmo a tristeza ou a alegria, as coisas que nos fazem, enfim, ter um momento de felicidade, isso não dura. E a tristeza também não dura. Então, não sei, fiquei obcecada pela questão da impermanência no Japão, assim. Mesmo a sombra, que é impermanente, né, ela está sempre mudando e sempre gaguejando, assim. Enfim, aí não consegui escrever o mestrado, estava num mundo à parte, achando maravilhoso tudo aquilo, mas não estava conseguindo produzir nada. Aí eu escrevi para minha orientadora e falei, olha, eu não sei o que fazer, que eu estou
aprendendo muito, lendo coisas incríveis, mas na prática eu não estou conseguindo escrever minha dissertação. E eu comecei a escrever um poema, você quer ver? E a minha orientadora, sério, ela é uma pessoa totalmente diferente do que você imagina de um orientador. Ela tinha medo que eu fizesse uma coisa muito conservadora porque ela acha um pouco chato, assim. E ela falava assim, muito careta, todo mundo entrega dissertação, faz uma coisa diferente. E aí eu falei, tá bom, vou te mandar esse poema aqui, você me diz se tem a ver, se é possível esse caminho. E aí eu comecei a escrever esse poema, eu tinha uma página escrita, eu estava fazendo uma espécie de diário do meu dia a dia ali, que era meio desinteressante, né, porque eu não estava vivendo, enfim, eu estava vivendo uma cidade muito pacata, sim, um lugar muito calmo e bonito, mas por dentro eu estava, assim, vivendo coisas muito intensas, né. E fiz um diário também de leitura, e eu ficava perguntando o que é a poesia japonesa, sobre o que é isso, qual é a graça desses haikais que falam da flor da cerejeira caindo, tipo, qual é o barato disso, o que isso quer dizer, por que isso deve emocionar o leitor, né? Eu achava um pouco estético frio, eu não conseguia ver onde estava a emoção ali. Aí você ficou investigando isso? Assim. Isso, e aí eu fiquei tentando entender a poesia japonesa enquanto eu escrevia esse poema. E aí eu comecei com uma página e me empolguei, comecei a achar que eu não devia fazer vários poemas, eu devia fazer um poema só. E aí enfim, foi muito legal essa experiência porque eu passei um mês escrevendo esse poema. Todo dia eu chegava em casa e eu tinha que escrever alguma coisa nesse poema. E eu não precisava fazer um diário na ordem, dia 30, dia 3, terça-feira. Era um diário que não tinha a menor importância se uma coisa que acontecesse hoje fosse parar no início ou... assim, isso não era importante. Eu só tinha que, de alguma maneira, encadear as ideias, mas a ordem cronológica era o de menos, assim. E aí era muito bom, porque eu saía de casa como se eu fosse uma antena, assim. Eu saía querendo ver coisas, querendo ler coisas, querendo que as pessoas na rua dissessem coisas legais para ter material para escrever. E eu não vivo assim normalmente, né? Eu acho que não dá para viver assim, ia ser um pouco insuportável. E eu estava vivendo realmente para escrever quando eu chegasse em casa à noite. Você estava procurando um poema? Tava. Andava procurando um poema? Eu estava... Mas não precisava ser nada assim, uau, um deslumbramento. Podia ser uma coisa bem banal, assim. Se alguém na rua me dissesse uma besteira, aquilo poderia virar alguma outra coisa. E aí foi isso. E aí eu comecei a escrever e aí em algum momento eu falo que é um poema tagarela, porque como eu tô agora falando sem parar, o poema faz isso. E aí virou esse livro, O Pé do Ouvido. E foi a minha dissertação de mestrado. É o livro todo, foi a tese? Foi. O livro todo. Nesse mesmo encadeamento? Sim. E aí eu tive que escrever... Então a gente pode ler e falar, essa é a tese da Alice? Pode. Essa é a minha tese. Aí eu escrevi também uma parte teórica que era para tentar explicar, mas enfim, não publiquei porque era uma coisa meio burocrática mesmo, não ficou um texto que eu tenha nenhum apreço nem nada, assim, é só um texto para dizer que eu li algumas coisas para poder escrever isso, não tirei tudo da minha cabeça. Bom, enfim, não que isso importe também, né? E Alice, daí nesse sentido você já falou bastante de como é que surgiram os poemas desse livro. E em geral, como surgem os poemas? Os outros livros, porque esse é muito particular, essa história do mestrado, da pesquisa, Sim. né? Mas em geral, os poemas surgem como para você? O primeiro livro eu lancei quando eu tinha 20 anos, Dobradura. Eu estava fazendo um estágio na editora Alfaguara. E ficava no Cosme Velho, no Rio, e eu morava na Gávea, estudava na Gávea. Então, todo dia eu pegava o ônibus e ia para o Cosme Velho, e eu escrevia num caderno, no ônibus. E o livro é inteiro escrito assim, o primeiro, Dobradura. O segundo, O Rabo de Baleia, sei lá, foi de alguma viagem também que eu resolvi que queria juntar os poemas. E aí eu me inscrevi num edital da Petrobras e tinha que ter sinopse, o que é uma coisa um pouco difícil para livro de poesia, né? E aí eu falei que era um livro de viagem.
E eu tinha acabado de voltar de um outro intercâmbio, porque eu adoro intercâmbio, realmente. E aí, quando o resultado saiu, eu já tinha, sei lá, já estava há muito tempo sem viajar. E eu fiquei pensando, nossa, como é que eu faço sobre uma viagem agora, se eu não estou com nenhuma viagem vista, não estou com nenhuma lembrança fresca também. E aí eu escrevi o poema Rabo de Baleia pensando na vontade de viajar, mais do que sobre uma viagem verdadeira, assim. E aí o Pé do Ouvido foi isso, foi esse poema escrito em um mês. Então praticamente surgem livros. Acho que sim. Interessante. Acho que sim. Aí eu escrevi Os uns... poemas não são separados, né, me parece, assim, eles não estão dissociados. Acho que sim, acho que eles surgiram muito como projeto, mesmo que isso tenha acontecido depois. O primeiro livro eu não estava pensando que seria um livro, né? Eu estava escrevendo meio à toa. Mas eu gosto muito também de livro independente, assim. Gosto de lançar livro por minha conta, às vezes, sei lá, pagar uma edição independente. Eu gosto muito disso, assim. Acho que dá uma liberdade, dá para fazer um poema curtinho, alguma coisa. Porque a editora, você entra num cronograma e numa estrutura muito mais complexa, né? E eu acho que a poesia, ela pode se prestar a questão ampla de difusão e distribuição, mas ao mesmo tempo é legal ela ter uma coisa mais... única, assim, unitária. Sim, e independente mesmo, sabe? Eu tô com vontade de publicar esse poema daqui e faço, manda para uma editora pequena, ou faço por minha conta, ou faço com um amigo designer. Eu tenho vários livros feitos assim também, livrinhos independentes. Eu acho que eu não preciso escrever, eu não tenho essa necessidade, essa urgência, essa coisa de ou escrevo ou morro. Eu não tenho mesmo, eu posso ficar meses sem escrever, posso passar um ano e isso não me deixa sofrendo nem nada. Eu acho que eu poderia parar de escrever a qualquer momento e tá tudo bem, assim. Mas, por outro lado, quando eu tenho vontade de escrever, é uma sensação de tentar organizar uma ideia, assim, tentar pôr no papel uma sensação que, de alguma maneira, vira uma espécie de fórmula, assim. Então, como se fosse uma fórmula matemática, sabe? Você passa por uma situação e aquilo mexeu com você de um jeito diferente, pode ser um jeito meio banal ou um jeito mais intenso, mas eu acho que o poema ajuda a organizar as ideias mesmo, ajuda a pensar e ajuda a te transportar para um momento muito específico da sua vida que funciona um pouco como uma foto, né? Eu acho que o poema é muito uma foto mesmo. Em vez de você fotografar uma viagem, você pode escrever um poema e quando você lê de novo, você vai ser levado exatamente para aquele dia, a roupa que você estava usando, que você almoçou, se você dormiu bem naquele dia. Eu acho que o poema tem essa função de guardar uma coisa numa caixa, assim. E tem o instantâneo, você acha que ele aprende esse instantâneo? Sim, né? Acho que sim, exatamente. Eu não tenho mal-estar para escrever, eu acho que... Não é angustiante? Não, acho que a angústia é todo o resto. Escrever, acho que é só alegria mesmo. Quando você escreve um poema e termina e acha que aquilo conseguiu dizer o que você queria, não sei, eu só sinto alegria mesmo, não sinto mal-estar. Sinto mal-estar quando eu tô com uma ideia entalada, assim, quando não consigo dizer uma coisa que eu penso, não consigo expressar uma ideia, que é a maior parte do tempo, né? Isso sim, acho que dá mal-estar e ansiedade. Mas quando você consegue terminar, puxa, que bom, consegui transformar em outra coisa, assim. Então acho que dá alegria, assim. E Alice, você é uma grande editora, né? Assim, uma editora experiente já de poesia. Como é que trabalhar num livro da Hilda, né? Você que editou, né? Essa poesia completa, prosa completa. O quanto que te contamina, quanto contamina esse trabalho de edição de outros poetas? Né? A sua própria poesia existe? É muito claro isso, essa fusão? Eu acho que é muito bom trabalhar com o que a gente gosta, assim, né? Eu separo muito as coisas, eu não me vejo
como poeta trabalhando como editora ou como editora trabalhando como poeta. Assim, eu acho que como pessoa física no dia a dia é uma vida completamente normal, assim. Mas eu gosto muito, porque é um trabalho que você, no fundo, está simplesmente absorvendo coisas incríveis e lendo no horário em que você poderia estar fazendo um trabalho manual, braçal, enfim, ou algum trabalho que não tivesse nenhum interesse, né? Então, é uma honra trabalhar com coisas que eu gosto tanto de ler e de estar perto, assim. Mas é isso, na hora de escrever eu acho que é outra coisa, assim. Acho que ler a Hilda influencia tanto quanto uma conversa boa que você pode ter, ou uma viagem que você quer fazer, ou realmente essa coisa de ouvir gente na rua falando coisas estranhíssimas, sabe? Trechos de conversa. Acho que tudo tem a mesma importância, assim. Ou um quadro que você viu, uma música, uma sensação. Acho que eu não tenho a sensação de que um poeta influencia mais do que todo esse outro contexto, assim. Acho que não, na verdade. Acho que tudo vira uma grande massa, enfim, que você trabalha como você bem quiser, mas não vejo diretamente essa influência, sabe? Você consegue separar, né? Parece, eu acho que assim, sim. Quando você está editando. Né? Ah, com certeza. Não, quando eu estou editando, eu estou só fazendo aquilo, não tenho nenhuma... Enfim, a parte da poesia é só do interesse como leitor e como editora mesmo. E Alice, quando que veio... Teve um momento que você descobriu que queria ser escritora? Poeta? Para você é poeta, poetisa? Poeta. Existe essa... Até teve essa polêmica na mesa da Laura e da Maria Júlia. Tereza? Pois é, que a Maria Tereza... A gente não viu nada, que eu, Carol, não sabemos. Não chegou a ser uma polêmica, mas a Maria Tereza Horta disse que o termo era poetisa. Acho que é uma questão muito pessoal, de como cada um gosta de ser chamado, mas eu prefiro poeta. Acho poetisa muito sério, rebuscado, parece imperatriz, assim. Acho poeta mais no chão, mais natural, não sei. Mas enfim, mas entendo também, se a pessoa quer chamada de poetisa, respeito, mas eu prefiro poeta. Mas eu comecei a querer escrever, eu gostava de escrever contos quando eu era mais nova, sempre gostei de escrever, de ler, e comecei a escrever poesia com 15 anos, me lembro bem, assim, foi quando eu li Ana Cristina César, que eu fiquei muito mexida com aquilo, e comecei imediatamente a escrever, assim. Achei que aquilo não pudesse existir. Eu achei que a poesia fosse mais hermética, mais rimada, mais estruturada, mais fechada. E o impacto da leitura dela foi esse, assim, então isso está permitido também. A Ana C que te abriu. Foi 100%, E aí você foi para letras? Você pensou em estudar isso? Não, eu fui estudar jornalismo. E aí depois eu fiz o mestrado em letras, mas não pensei em fazer isso profissionalmente, assim, eu fazia como uma coisa à parte, assim, como eu, sei lá, tinha banda, eu não sei, não achava que isso era a principal coisa que eu ia fazer na vida. Era mais um momento de escape, assim. Você acha que existe uma família, assim, literária? Você seria da família da Ana Cristina e não da Hilda? Existe isso? Sabe, entendeu o que você estava querendo pensar? Porque com a Ana C a correspondência é bem clara. Sim, né? É verdade. Eu acho que a gente é feito de muitas coisas, né? Não precisa escolher uma única referência principal. Eu sou feita um pouco de Hilda também, de vários outros autores. É porque a Ana acabou sendo a minha principal referência mesmo quando eu comecei a escrever. E ela virou uma referência também na maneira como eu entrei nesse mundo, assim, porque eu conheci o Armando Freitas Filho, que foi um amigo muito íntimo da Ana, ele que cuida da obra dela, ele virou o curador, o responsável, enfim, pela obra dela. Então, eu acho que a minha conexão com ela acabou sendo não só de ler e de querer escrever a partir daí, mas também por esse contato com o Armando, que foi muito importante, ainda é muito importante. Profissionalmente também, né? Esses caminhos foram se cruzando. Acho que assim, ele virou uma pessoa mais amiga do que profissional. Ele virou uma espécie de avô para mim, assim. O Armando,
eu falo mais com o Armando do que com a minha avó. E a gente conversa sobre, não necessariamente sobre livro, assim, mas sobre os netos dele, sobre, sei lá, enfim, família. Mas eu acho que é legal que cada um tenha a sua família literária. E essa família, já que ela é muito pessoal, ela é composta por um avô e uma tia um pouco incompatíveis às vezes, né? Então, sei lá, nessa minha família seria a Ana talvez a mãe ou uma avó, mas teria o Tom Jobim, sei lá, teria o João Gilberto na mesma medida, assim, seria um pai muito presente. Não sei, então eu acho que é bom que as famílias sejam desconexas, sabe? Meio família Addams, assim. Não necessariamente uma família, só tem uma mãe e acabou, essa é a minha linhagem. Acho que é legal ser uma família esquisita mesmo e misturada, e não necessariamente óbvia, sabe? Sei. Você ter muitos pais. Mas é importante escolher essa família no seu processo? Acho que não. Acho que tudo bem, assim, acho que você pode destacar um ou outro que é mais presente, mas não precisa fechar, até porque a gente pode terminar essa mesa e eu vou ler um negócio incrível que eu vou achar maravilhoso e ela vai virar minha mãe durante 2 anos, sei lá. Então acho que não precisa encerrar uma família fixa, sabe? Acho que ela pode ser mutável, assim, não sei. São 2 livrinhos independentes feitos com a grana do bolso, assim. O Ping Pong foi assim. Acho que a gente lançou em 2012. Foi o ano de... eu acho que foi um ano em que a Ana Cristina César completaria 30 anos. 30 anos de morte, desculpe. Que ela morreu em 82. Tá certa essa conta? Sim. Tá, né? Ok. E aí o Armando... A gente estava falando no telefone, o Armando gosta muito de falar no telefone. E são conversas longas, assim, enfim, longuíssimas. E não importa, às vezes você tá num momento que você não pode falar, mas você fala. E você aí, fica andando pela casa falando com a Armanda. Assim, ou fazendo sei lá. 1000 coisas falando com a Armanda. Exatamente, é um telefonema que se estende. E aí o Armando fala, e aí, você tá escrevendo? Eu falei, não, Armando, não tô com vontade de escrever nada agora, nada tá me animando muito a escrever. Ele, então vamos fazer um jogo, eu te mando um poema, você me manda um de volta, e aí a gente vai fazendo assim, um poema respondendo ao outro. Aí a gente começou a fazer essa brincadeira, e ele fala, daqui a pouco a gente pode transformar isso num livro, né? Quem sabe, a gente faz um livrinho. Aí ele queria que fossem 10 poemas de cada. Só que eu sou muito devagar, e aí a gente acabou ficando com 5 de cada, senão acho que o projeto até agora tá rolando. E aí a gente fez esse ping-pong, que era a coisa da pergunta e resposta. E aí ele falou, vamos deixar sem o nome de cada um. A gente só bota os nomes na capa, assim, enfim, a gente deixa anônimos os poemas. E eu achei que ia ser óbvio, né? Qualquer um que lê esse poema dele ia falar, esse aqui é um cara bom, e essa daqui é uma garota que tá começando a escrever. E aí foi engraçado, porque tinha gente que vinha me perguntar e eu achei aquilo bem esquisito, assim, não perceber que era óbvio que era dele, né? Mas a gente lançou esse livrinho em 2012, e é um livrinho sanfona, um livro verde. E é assim, sei lá, você vai abrindo e tem um poema de um, de outro. A gente fez uma tiragem de 70 ou 80. E eu nem tenho mais também, são livros que, sei lá, espero que a minha mãe guarde algum, mas eu não tenho mais. E aí é um livro verde, pensando nessa brincadeira da mesa de ping-pong. E o Ilha da Decepção foi um livro que eu fiz com meu pai, que a gente foi para a Antártida. Foi uma viagem bem especial, que o meu avô teve um câncer horrível e quase morreu. E aí ele falou, olha, se eu sobreviver a esse câncer, a gente vai fazer uma viagem muito diferente. Uma viagem que ninguém vai esquecer, uma viagem que ninguém faria, provavelmente, de férias. E a gente falou, gente, mas provavelmente ele não vai ficar bom, e então nem consigo imaginar que viagem seria essa. E aí ele ficou bom, assim, foi um milagre, não sei como. Ele ficou 4 meses internado, realmente nas últimas. E ele tá ótimo agora. Meu avô é a pessoa mais jovem que eu conheço, com 92 anos. E aí ele ficou bom e a gente foi para a Antártida, passar o Réveillon, 20 dias num barco. Enfim, foi uma viagem estranhíssima e incrível. E eu tinha acabado de fazer o pé do ouvido. E aí a gente estava nessa viagem que, enfim, foi uma viagem muito diferente, porque estava no inverno. Não, desculpa, estava no verão. E no verão você tem um mês inteiro de sol, né, na Antártida, você não tem noite.
Então eu ficava perturbada com aquilo porque eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Que o sol começava a baixar assim quando estava chegando perto de meia-noite e aí o sol voltava a subir. Eu ficava, gente, como é que as pessoas conseguem? E no inverno também, você tem um mês de noite. Então no verão um mês de dia e no inverno um mês de noite. E eu achei aquilo a coisa mais perturbadora que eu já vi na vida, porque a única certeza que a gente tem é que o sol nasce no dia seguinte. E lá isso ficou meio discutível, né? Enfim, e aí o meu pai é fotógrafo e tirou fotos incríveis dessa paisagem que depois de um tempo, na primeira vez que você vê, você acha a coisa mais linda do mundo e no segundo dia fica um pouco monótono, porque é só assim, mar, gelo e acabou, assim. Foi o máximo, mas enfim, é uma viagem realmente única, estranhíssima, assim. E você é que vinha acabando de ter estudado branco, né? Exatamente, Nossa. nem tinha percebido isso. Realmente foi o auge da perturbação. O auge da perturbação. O quê? É verdade. E mesmo o branco dá uma variação, né? O branco cinza, o branco mais azulado, o branco escuro. Não teve sombra. Não tinha sombra. Foi... Eu não tinha lançado esse livro ainda. Esse livro saiu só 2 anos ou 3 depois. Mas Ilha da Decepção eu escrevi no barco. E é isso, eu ficava tentando pensar, então o que eu fazia aqui? Bom, esse iceberg podia ser um carro, ou podia ser uma árvore, ou podia ser um merengue, sei lá, então tá bom. Aí eu escrevi isso, sabe, tentando dar uma historinha para aquela paisagem, enfim, tão estranha e diferente. E é um livro que você publicou também, independente? Foi um livro independente que eu fiz com meu pai, com as fotos dele. Você provavelmente não tem mais nenhum? Não tenho, mas esse eu sei que meu pai tem. Mas é isso, é um livro que a gente fez para lançar também só entre os amigos. A gente fez 70, era um livro mais caro porque é de fotos, né, colorido e tal. E aí a gente lançou no Rio. É interessante, né? Isso. Parece que a poesia, ela abriga esse lugar mais da resistência editorial, Sim. Da independência editorial, né? Porque você é editora numa grande editora, a Companhia das Letras, né? E continua querendo publicar um poema só, né? Pagar sua própria edição, Sim. né? A poesia tem essa facilidade de... Muito. Eu acho que, na verdade, a graça é essa também, porque... Já que poesia não é a coisa mais comercial do mundo, se você quiser ganhar dinheiro, não escreva poesia, é um conselho, assim. Tem muitas outras maneiras de ganhar, não sei quais são exatamente, mas poesia não é uma boa dica, assim. Mas eu acho que a graça é justamente não ser comercial. Então, se você escreve poesia é porque você realmente tem esse problema na vida. Não, brincadeira, é mais uma coisa que você faz por prazer e por uma vontade de... Ana... uma vontade de fazer isso porque ninguém te pediu, sabe? Não é uma demanda, nossa, a gente está precisando de mais poetas. Tem poeta beça, poetas muito bons, e não é isso que está necessariamente faltando, sabe? Então, eu acho que quem escreve poesia é porque gosta de fazer e porque tem prazer em escrever, em lançar livrinhos. E eu acho muito bom também estar nos dois lugares. Eu gosto de ter o meu livro publicado na Companhia, me dá muita alegria, muito prazer isso. E ao mesmo tempo eu gosto de ser independente ao extremo. E se eu estou com vontade de fazer um livro esse mês sobre uma coisa completamente banal, ou não, um livro importante como foi Ilha da Decepção, que era um livro sobre a recuperação do meu avô e sobre, enfim, sobre uma família, eu posso fazer quando eu quiser também. Eu acho essa liberdade uma coisa maravilhosa, assim. E acho que... A poesia abriga isso. Abriga, né? Totalmente. E acho que quem gosta de poesia, quem tem interesse, vai buscar esse mundo paralelo, assim. Acho bom poder existir nesses dois mundos. Puxa, eu acho que o meu conselho é... Primeiro, mandar para pessoas que você confie, que você admira, para ter uma opinião crítica. Acho muito bom, porque escrever pode ser muito solitário mesmo. Às vezes você escreve uma coisa e só a sua opinião às vezes é pouco, né? É importante você ter uma
uma resposta de alguém que você admira e que vai te dar um retorno crítico. Não para desbancar necessariamente, mas para dizer coisas que você poderia melhorar. Eu acho que a gente sempre tem que ouvir esse tipo de comentário. Isso é muito bom para, enfim, para chegar num resultado melhor, eu acho. E depois mandar para editoras, fazer com que o livro circule. Eu posso fazer um e-book e mandar como e-book, por exemplo? Nem precisa mandar e-book, pode ser um arquivo em Word mesmo. Pode. Sim. Mandar para editoras que estejam abertas para originais, enfim, eu acho que é a melhor saída. Procurar editoras que tenham a ver com o perfil do livro também. Onde eu acharia uma lista dessas abertas? Eu acho que não tem essa lista, não sei. Se alguém souber, é até bom No site saber. de uma livraria, você encontra lá, porque é bom também você tentar perceber que outros livros, né, uma linha editorial Exatamente. que acolheria o seu trabalho, né, que outras referências parecidas você tem, né, e que editoras são essa. E um site, por exemplo, de uma livraria, você tem, né, você pega lá um livro que você acha que possa ser semelhante, vê que editora é essa, né, onde é que ela circula. Você vai se aproximando de alguns trabalhos que possam parecer com o seu. Né? Isso. Por exemplo, livro infantil, nem todas as editoras publicam, então vale a pena ver quais são os selos que teriam a ver. Isso é um bom caminho olhar o site das livrarias. Eu acho que é muito critério do momento mesmo, né? Depois que você lança um livro, é como se você fechasse ali um capítulo e aí você começa a escrever outras coisas. E depois, quando você já tem um volume suficiente, você reúne e vê se os poemas têm alguma ligação entre si. Às vezes você tem um poema de que você até gosta, mas ele não combina com os outros, ou ele parece repetido em relação aos outros. Acho que é mais de acumular material e ver se eles casam. Mas cada poeta tem um jeito, assim, você pode querer fazer um livro temático também. Por exemplo, a Angélica Freitas tem o livro Um Útero do Tamanho de um Punho, que é um livro só sobre a questão de gênero. Então, eu tenho certeza que ela, naquele período, escreveu outros poemas, mas ela não achou que eles coubessem naquele projeto específico, né? Mas eu acho que é isso, você pode pegar um recorte mais temporal ou mais de um tema que você queira se aprofundar. Acho que depende do que você tem mais vontade, mas no geral eu acho que o temporal fala mais alto pra mim, assim. Eu gostava exatamente do que você falou, da ideia do haiku. Isso eu achava o máximo, assim. Você realmente conseguir fazer o instantâneo de uma coisa que em poucas palavras, em 3 versos, você vai conseguir dar conta de uma imagem, de uma foto, né? Mas eu não conseguia, quando eu li os poemas, eu não me emocionava. Eu achava que a ideia era muito boa por trás, mas o poema em si não me dizia tanta coisa. É estranho isso, né? Eu fiquei com vontade de estudar uma coisa que me interessava, mas não necessariamente eu tinha exemplos bons o suficiente. Você tinha essa separação entre a academia Eu tinha uma separação entre o... Sim. Tipo, o conceito do haikai me interessava mais do que o haikai, necessariamente. Acho que até hoje, na verdade, isso acontece. Mas aí eu fui para perguntar isso para minha professora, assim, o que é a poesia japonesa? Qual é a graça disso? Porque a ideia é muito boa, mas o poema em si, assim, qual é o barato da folha caindo? Porque é isso, né? A diferença entre o instantâneo conseguir retratar uma situação e conseguir também te passar a sensação do poeta, ou enfim, conseguir te levar para um outro plano, não só do que você está vendo ali. E aí o que ela disse, que me marcou, foi isso, assim, que o poema não é sobre a flor de cerejeira. Isso que eu gostei. Ela falou, esse poema daqui, que está falando da flor da cerejeira, não é sobre isso. É sobre outra coisa. É sobre as coisas que não duram. É sobre a beleza das coisas que acabam. Porque todas as coisas belas acabam e as feias também. E aí isso eu fiquei, nossa, então agora fez muito mais sentido. E aí eu passei a ler o haikai pensando que eles estão registrando coisas que não duram. E é simplesmente... É sobre outra coisa que eles estão falando. Enfim. Vamos ler? Sim. Aproveitando, né? Vamos. O haikai. Bom, esse livro ele é dividido em 2 partes. É um poema só, mas em 2 partes. A primeira é enorme, então eu não separei pedaços para ler.
Mas eu vou ler a segunda, que já não falo de poesia japonesa, então ignorem tudo que a gente falou até aqui. Mas é o poema dá volta de algum jeito, porque a parte 1 é esse poema enorme falando sobre a viagem, sobre o que eu estava lendo e sobre o outono nos Estados Unidos, que estava com umas cores lindas nas árvores, enfim, e sobre a poesia japonesa. A segunda parte não é sobre a poesia japonesa, é só sobre a volta da viagem. Do outro lado da porta mora um leão. É preciso aprender a abrir a porta do quarto com toda a delicadeza para que o leão não acorde. No cinema, na noite anterior, a tela preta, antes de o filme começar, o silêncio da tela preta. Qualquer barulho da plateia botaria tudo a perder. Ninguém tossia, ninguém respirava. O leão atrás da porta. Há uma autoestrada que não importa se liga o ponto A ao B. Uma autoestrada que flui devagar. Como pode uma rua fluir devagar? Como fluiria de outro jeito? Uma autoestrada onde há uma interseção. Um parque de esquina onde as crianças brincam na saída da escola. A autoestrada passa lentamente, mesmo quando tem pressa. Pelo mercado do Português e por um brechó com roupas em promoção na calçada. Não é bem uma autoestrada, pensando bem, é uma rua qualquer. Marcamos de nos encontrar bem no meio, o tempo cronometrado da minha descida e da sua subida. De longe avista um vulto que só pode ser. De longe você avista uma pessoa com um casaco. Na verdade, o seu casaco. Olhando assim, deve ser outra pessoa. Ninguém mais anda na rua naquela hora. De longe, um leão vestindo um casaco. A rua que chamamos de nossa. Um leão atrás da porta. Impossível dizer se está dormindo. Talvez não seja crucial saber se está dormindo. Você é um acrobata louco. Minha prima, quando era criança, um dia ficou de castigo e de raiva cortou os próprios cílios com a tesoura. Uma falha que nunca foi corrigida. Os cílios do olho direito para sempre mais curtos. Os cílios não crescem? Se os cílios fossem como os cabelos e crescessem sem trégua, cobririam os olhos como uma cortina e talvez invadissem a boca e se agarrassem aos dentes. Gosto de como você não entende o que eu estou falando e como toda vez me ensina uma palavra que eu esqueço em 10 minutos. A rua da interseção continua, distante, debaixo do fogue. O parque e o brechó e o mercado do Português. E mesmo que você não consiga lembrar em detalhes qual era o ponto A e o ponto B, a autoestrada, que agora em outro país continua, atravessando lentamente aquele trecho, onde você desce, onde ele sobe, um leão com o seu casaco. A rua ou a autoestrada, ou se pode chamar de avenida, o caminho onde duas pessoas.